Bom dia, eu sou Ricardo Ventura Santos, pesquisador do Fiocruz e professor do Museu Nacional, e gostaria de iniciar agradecendo o convite para moderar essa sessão, Epidemiologia da Covid-19 em Povos Indígenas no Marquinhos, Brasil. dá um oi para essa mulher. Enfim, é desnecessário enfatizar a importância e centralidade do tema, uma vez que há fartas evidências de que os povos indígenas constituíram um dos segmentos étnico-raciais mais afetados no país, o que se agravou e se agrava no contexto de um governo que continuamente reitera suas perspectivas anti-indígenas, corroendo políticas públicas duramente construídas ao longo das décadas, inclusive com fundamental protagonismo indígena na construção dessas políticas. Então, essa mesa certamente vai nos dar ainda mais elementos para pensar essa conjuntura. Então, cada participante tem entre 15 e 20 minutos, e nós vamos começar com o professor Andrei Cardoso, que vai apresentar o trabalho. Bem, eu acho que o Andrei poderia indicar o nome do trabalho dele, porque houve uma pequena modificação, né? O Andrei é graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, em 1993, mestre e doutor pela Escola Nacional de Saúde Pública, é pesquisador titular em Saúde Pública e membro do Programa de Epidemiologia e Saúde Pública da ENSP Fiocruz, e atua nas linhas de pesquisa de epidemiologia de saúde das populações indígenas, e é um pesquisador que é referência no Brasil, certamente, sobre o tema da Covid, a epidemiologia da Covid em povos indígenas, tendo uma contribuição muito importante e significativa ao longo desse período da pandemia sobre esse tema. Obrigado, Andrei, por participar. A palavra é sua. Se puder ficar em 15 minutos, nós agradecemos. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela apresentação. Ricardo, eu acho que eu não consigo em 15 minutos, mas em 20 certamente. Tinha me preparado para a gente. Bom, então é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa experiência com a Covid-19, né? Prazer entre aspas, né? Falar sobre a Covid-19 em povos indígenas, porque é um tema que tem nos interessado muito, nos envolvido no trabalho há muito tempo. Eu gostaria que botasse a minha apresentação, exibisse a minha apresentação. A área técnica do Congresso vai exibir para mim a apresentação, porque não estava funcionando aqui. Poderia, por favor, alguém exibir? Eu modifiquei um pouco o título da minha apresentação, e o título é Vulnerabilidade, Morte e Mortalidade por Covid-19 em Povos Indígenas no Brasil. A gente, do Grupo Saúde Indígena, da ENSP Fiocruz, vem trabalhando com doenças respiratórias agudas em populações indígenas há alguns anos, né? Por ser um tema de grande interesse na saúde indígena e que acomete povos indígenas ao redor do mundo de forma bastante desproporcional em relação às populações de referência. Será que poderiam exibir a minha apresentação? Eu não sei se os técnicos estão ouvindo. Já está no ar, professor. Pode. Eu não estou vendo também, não. Eu não estou vendo. Está na tela do evento? Não sei, não estou... Está na tela do evento, mas aparecendo de uma maneira muito pequena. Aquela azul. Vocês não veem? Já não veem Glória, a está tela? passando, mas ela está muito pequena. A não ser que... desculpem, mas se... Tá, vamos tentar, então. Por favor, pode passar o próximo slide? Passo para o próximo. Próximo. Então, historicamente, os povos indígenas apresentam situação de desvantagem em relação a diversos indicadores sociais de saúde em comparação a populações envolventes em todos os países do mundo, né? Esse slide aí representa um trabalho publicado na Lancet que compara a situação, diversos indicadores sociais de saúde em diferentes populações indígenas de 23 países.
Glória, está tendo interferência na minha fala. Glória, por favor, fecha... Passou direto do meu slide para já um slide posterior. Então, como eu estava falando, diversos indicadores são apresentados nesse estudo da Lancet, mostrando as desigualdades sociais de saúde entre populações indígenas e não indígenas do seu entorno em diferentes regiões do mundo. À direita destaca a situação do Brasil, e esse gráfico ali com pontos vermelhos representa a razão entre indicadores indígenas e não indígenas, mostrando, por exemplo, que no Brasil a situação da mortalidade infantil indígena chega a ser 3 vezes, né, a taxa de mortalidade infantil de não indígenas, assim como a desnutrição infantil, assim como a emergência da obesidade em adultos e a situação de desvantagem em relação ao nível socioeconômico e à escolaridade. Pode passar o próximo, por favor? Bom, esse mapa é um cartograma das terras indígenas e a situação fundiária no Brasil, e ele mostra uma concentração de terras indígenas em situação legal e de grande extensão na Amazônia Legal. E a gente observa uma redução desses territórios à medida que a gente caminha para o Nordeste e para o Sul, como se houvesse, então, como há, na verdade, uma relação inversa entre a extensão dos territórios, né, indígenas e o histórico de ocupação e de colonização do Brasil, né? Os dados sobre a população indígena que a gente tem mais atuais são do Censo Demográfico do IBGE de 2010, né? E nesse censo foram estimados cerca de 900 mil indígenas no Brasil, que se autodeclaravam indígenas, se consideram, sendo que a maior parte dessa população reside em área rural, 63,8%. E quase a totalidade dessa população da área rural reside em terras indígenas oficiais, 57,7%. Há uma grande diversidade de línguas, né, e etnias no país, e aí eu peço para passar o próximo. Então, eu trago ao lado esse mapa que representa os distritos sanitários especiais indígenas que compõem o subsistema de atenção à saúde indígena. Em 1999, foi implantado no âmbito do SUS um subsistema de atenção à saúde indígena e que é responsável pela atenção primária no âmbito das aldeias indígenas, da população predominantemente aldeada, né? E que é responsável pela atenção primária e integração com os outros níveis de complexidade da atenção à saúde no SUS. É importante falar sobre isso, porque, na verdade, existe um sistema de informação específico para a saúde indígena vinculado ao subsistema de saúde indígena, mas ele só abarca informações da população atendida pelo subsistema, praticamente a população aldeada. Então, quando a gente usa outros sistemas de informação, talvez algum apresentador venha trazer mais informações sobre isso para frente, mas quando a gente usa outros sistemas de informação, por exemplo, CIVEP, GRIP, e outros sistemas nacionais de informação, como o Cincinnati e o Sinan, que usam informação sobre raça, cor para classificação de indígenas, existe uma divergência em relação ao número de eventos e que, se isso não for considerado é uma das possíveis explicações para a divergência nos indicadores de saúde, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode passar o próximo, por favor? Então, como eu vinha falando, nosso grupo tem bastante interesse no perfil das infecções respiratórias em populações indígenas no mundo e no Brasil, e por isso a gente vem estudando há alguns anos essas infecções e a gente implantou um sistema de vigilância de doenças respiratórias no sul e sudeste do Brasil, em 60 aldeias, para estimar pela primeira vez numa coorte de nascimentos a incidência de infecção respiratória em crianças indígenas. Isso foi no período de 2014 a 2017. Nessa oportunidade, houve um surto de infecção respiratória aguda em uma das aldeias do estudo. Então, a gente conseguiu monitorar esse surto em tempo real e viu que o surto teve um comportamento explosivo. Pode passar, por favor. Uma alta taxa de ataque na população de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Pode passar, por favor. E a gente fez, na verdade, a coleta de suave nasofaringe e conseguiu identificar os vírus circulantes na ocasião. Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente identificou, na verdade, né, que houve uma antecipação da estação de influenza naquele ano, anterior à campanha de vacinação da influenza de 2016, que sobrepôs a circulação de vírus respiratório na comunidade. Então, tinha uma co-circulação de 2 vírus. A gente também identificou que houve uma mutação genética no vírus do influenza H1N1 naquele ano, que inclusive houve depois a mudança da composição da vacina da OMS para a influenza. E a confluência desses fatores, da co-circulação de vírus, da mutação genética do vírus da influenza não coberto pela vacina, resultou numa alta taxa de ataque de infecção respiratória de influenza na população altamente vacinada contra a influenza. Isso mostra, na verdade, a gente concluiu, que a vigilância adequada dos vírus respiratórios, a vacinação oportuna e o controle de fatores de risco são pontos-chave
para a prevenção das internações e óbitos por influenza nessas populações. Então, isso mostra, na verdade, a vulnerabilidade das populações indígenas ao espalhamento de agentes causadores de infecções respiratórias em situação de vulnerabilidade. Pode seguir à frente, por favor. Bom, então aqui eu trouxe os resultados do primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas para caracterizar a situação de vulnerabilidade das populações indígenas na situação específica da Covid. Então, eu trouxe alguns recortes de algumas tabelas do artigo metodológico do inquérito, que ressalta, na verdade, o número de moradores, a desigualdade, né, nas características das condições de vida das populações indígenas, a depender da região em que eles vivem. Então, comparando um contraste sempre entre a região norte e as demais regiões, particularmente sul, sudeste e centro-oeste mais similares, e o norte bastante diferente, chamando a atenção para a média e mediana maior de moradores por domicílio no norte do país, mas mesmo assim um grande número de moradores por domicílio em todas as regiões, né? Chama atenção também a localização, por exemplo, do local para defecar em situação aberta, né, no terreno, em 40% no norte do país, a predominância, né, de fontes de água para consumo humano, de rio, lago ou reservatórios, e a emergência das doenças crônicas não transmissíveis, como a maior prevalência, né, de obesidade, hipertensão e diabetes, por exemplo, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Pode passar o próximo, por favor. Bom, isso aí também é um slide que a gente fez um exercício já durante o início da pandemia, também da identificação de algumas vulnerabilidades relacionadas à questão da intrusão das terras indígenas. Então, são coisas que são importantes para mostrar a vulnerabilidade das populações de infecções respiratórias, como, por exemplo, hidrovias e rodovias no interior e no entorno das terras indígenas, por exemplo, questão de desmatamento e presença de garimpo em terras indígenas, e a gente, então, tentou fazer um score, né, de vulnerabilidade, considerando essas informações disponíveis pelo INPE, por exemplo, pelo Instituto Socioambiental. Pode seguir em frente, por favor. Bom, então, a gente começou a fazer um trabalho, né, de identificação das vulnerabilidades da população indígena Covid-19, em parceria com o grupo MAVE, do PROCC da Fiocruz e da FGV, e a gente fez uma série de relatórios que depois foram compilados em um capítulo de um e-book editado pela Fiocruz, pela editora Fiocruz. Pode seguir em frente. Então, entre os resultados da nossa análise, pode seguir em frente, por favor. A gente, então, fez uma análise da evolução espaço-temporal da quantidade de população indígena ou de indígenas em risco elevado para a introdução imediata da epidemia de Covid-19 no município de residência. Foi estimado com base na distância efetiva para a importação de casos e na probabilidade de epidemia baseada no R0, na mobilidade de pessoas e na prevalência da doença no município de origem dos migrantes. Então, esse primeiro mapa mostra a situação do espalhamento da Covid nos territórios e a população indígena em alto risco imediato para a Covid-19, isso no período de 18 de abril de 2020, e a evolução ao longo do tempo. Pode passar o próximo. Um segundo momento, a gente vê um espalhamento, né, e um aumento da quantidade de indígenas em alto risco imediato para a Covid-19, no entorno, por exemplo, de Manaus, de algumas capitais do Nordeste, Sul, Sudeste, e segue, por favor, o próximo. E no momento posterior, um grande espalhamento pela região norte do país e nordeste, sobretudo nas calhas dos grandes rios amazônicos, mostrando, então, o caminho de disseminação da Covid-19 e a vulnerabilidade das populações à Covid. Eu gostaria de chamar a atenção que esses territórios marcados em vermelho são as terras indígenas, mostradas lá no primeiro mapa, e que, no início, a população em maior risco era a população urbana, fora das terras indígenas, e que depois, ao longo da expansão da pandemia, as terras indígenas foram sendo ocupadas, né, foram entrando em maior situação de maior vulnerabilidade para a ocorrência imediata de pandemia. Pode seguir à frente, por favor. Andrei, foram 10 minutos, tá? Tá, estou caminhando bem, então. O próximo slide, esse slide, mostra, então, a proporção de população indígena total urbana e rural em alto risco imediato para a pandemia de Covid-19, Brasil e municípios. Em função daquela divergência em relação às coberturas dos sistemas de informação que eu falei anteriormente, a gente tentou fazer uma aproximação, porque não é possível, a partir do CIVEP-GRIP, que é o sistema de informação específico para a questão das internações por Covid-19, né, no Brasil, caracterizar a população indígena que é atendida pelo seu sistema de saúde indígena. Então, uma aproximação para esse recorte seria a gente trabalhar apenas com a população indígena de municípios residentes, de indivíduos residentes em municípios sobrepostos a território dos distritos sanitários especiais indígenas, daquele mapa outro que eu mostrei do subsistema de saúde indígena. Então, a gente faz duas análises aqui em estratos,
da população indígena em todos os municípios do Brasil, na parte de cima, e embaixo apenas nos municípios sobrepostos a territórios de DICEI. E a gente também fez essa análise para a situação rural e urbana. Então, o que a gente pode ver, por exemplo, na situação da totalidade dos municípios, né, do Brasil, em relação à população urbana em comparação com a rural, o risco imediato da população indígena residente em área urbana era muito mais elevado do que na área rural em todas as regiões do país. Chama atenção, na verdade, no conjunto dos municípios, que a região sul-sudeste era a região de maior vulnerabilidade, seguida pelo centro-oeste na zona urbana, enquanto na zona rural, né, as regiões de maior vulnerabilidade foram a região da Amazônia Legal, seguida pelo Nordeste, como a gente viu refletindo, então, aquele espalhamento geográfico que a gente estimou naqueles mapas do slide anterior. Quando a gente passa para os municípios, né, sobrepostos a territórios de TICEI, a gente vê uma emergência da importância, na verdade, né, nessa população atendida pelo sistema da população atendida, né, na região da Amazônia Legal e do Nordeste, e o padrão rural se assemelha muito entre o total dos municípios e os municípios atendidos pelo subsistema de atenção à saúde indígena. Então, mostrando que, na verdade, predominantemente a população atendida pelo subsistema corresponde àquela população dos municípios sobrepostos a DICEI em áreas rurais. Pode passar o próximo, por favor. Esse slide, então, mostra, né, para além da vulnerabilidade geográfica do espalhamento da Covid-19 nas populações indígenas, que essas análises que a gente fez nesses relatórios, é um estudo conduzido pela equipe de pesquisa do Halal, em Pelotas, né, fez uma série de inquéritos de soroprevalência de anticorpos contra a Covid-19 e fez uma análise segundo etnicidade, mostrando que nos 3 pontos, né, que foram realizados em inquérito, em 3 momentos, né, os indígenas estavam em situação de maior prevalência de anticorpos em relação às outras categorias de cor ou raça, e que houve um incremento em todas as categorias, esse incremento foi bastante expressivo nos povos indígenas. Quando eles fizeram uma análise combinada de 2 dos inquéritos, e ajustaram, né, por região de residência, tamanho do domicílio e quintil de riqueza, ainda assim os indígenas permaneceram com uma chance de prevalência de 87% maior em relação à categoria branca de referência, mostrando então que eles estavam realmente vulneráveis. Esse estudo foi feito em 133 cidades do Brasil, com amostras representativas da população, e se mostrou realmente a vulnerabilidade da população indígena na região norte do país, confirmando isso, com as maiores prevalências nas cidades ao redor dos rios amazônicos. Pode ir para o próximo, por favor. Andrei, 5 minutos. Pode ir para o próximo, por favor. E aí, então, a gente fez uma análise da mortalidade, trazendo de novo aquela informação sobre a discussão sobre as divergências de informação, as fontes de informação para a Covid em populações indígenas, e que os dados oficiais do Subsistema de Saúde Indígena mostravam uma taxa de mortalidade por Covid-19 menor nos indígenas em comparação à população geral. Então, a gente fez uma análise padronizando a taxa de mortalidade por Covid-19, por idade, e aí mostrando que após a padronização, a taxa indígena de mortalidade por Covid-19 é maior do que a não indígena em 29%. Pode seguir para o próximo, por favor. Análise subsequente em relação à mortalidade também, a gente fez uma análise por grupos etários, né, comparando então a informação do subsistema de saúde indígena com informações do CIVEP para a população geral, e aí viu que em todas as faixas etárias a taxa de mortalidade por Covid-19 confirmada era maior nos indígenas em comparação aos não indígenas, com destaque para os extremos de idade, menores de 10 anos e acima dos 50 anos de idade. A gente fez análises subsequentes, repetidas dessa questão, e a mortalidade aumentou tanto em indígenas quanto em não indígenas, mas a disparidade diminuiu. Pode passar o próximo? Então, isso é uma análise subsequente com os mesmos estratos de idade, mostrando que as desigualdades permaneceram ao longo da pandemia, com alguma atenuação em relação a momentos prévios. Pode ir à frente, por favor. Essa é uma análise recente que foi publicada, mostrando o excesso de mortalidade em indígenas e não indígenas em relação àquilo que era esperado com base numa série histórica de mortalidade da população, mostrando, na verdade, que os povos indígenas tiveram uma mortalidade em excesso, estatisticamente significativa em relação à população não indígena, nesse período aqui de abril até agosto de 2020. Né? Então, claramente, um excesso de mortalidade em relação aos não indígenas. Pode seguir em frente, por favor.
Em relação à letalidade hospitalar, a gente não tinha como, na verdade, analisar a letalidade na população geral por causa das dificuldades de testagem da população, mas nos casos hospitalizados a gente analisou a letalidade por região e verificou, né, que a letalidade, pode passar, é 17,6%, foi 17% naquele período, maior nos indígenas em relação aos não indígenas no norte e 25% maior nos indígenas do centro-oeste em relação aos não indígenas. Uma análise similar a essa, mas por grupos de idade, pode passar em frente, por favor, mostrou também que isso se comporta da mesma maneira nos grupos de idade, mostrando que os indígenas em todas as idades também tinham maior letalidade do que os não indígenas. Para finalizar, pode seguir em frente, a gente fez uma análise ainda não publicada sobre a letalidade padronizada por idade, né, em regiões rural e urbana do Brasil por cor ou raça e região de residência. Então, a gente pode ver nesse mapa de calor, mostrando a letalidade, né, os valores nas casinhas são a razão de taxas, né, de sempre da categoria de cor ou raça em relação à categoria branca, que é a referência, e a gente pode ver, na verdade, um gradiente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ou seja, as desigualdades aumentam à medida que a gente vai em direção ao sul e chega próximo das categorias preta e indígena, né? Com algumas variações. E essa desigualdade é maior quando se considera o extrato rural do que o extrato urbano, comparado ao extrato urbano. O que a gente vê algumas atenuações, né? Essa análise foi feita no período de 1 ano da pandemia, ou seja, em fevereiro de 2021, mostrando que as desigualdades observadas no período intermediário da pandemia, quando você faz análises acumuladas ao final do período do primeiro ano, por exemplo, essas desigualdades são atenuadas, mesmo assim permanece uma desigualdade, sobretudo em pardos, pretos e indígenas em relação a brancos. Pode seguir em frente, então, que é o último slide. Minhas considerações finais são de que a pandemia de Covid-19 não tem sido democrática, porque ela ainda não acabou. Existem claras iniquidades étnico-raciais que variam no espaço e no tempo, e a gente observou uma alta vulnerabilidade das populações indígenas com alta transmissibilidade decorrente das condições de vida, tem um papel preponderante de determinantes sociais da saúde, e a gente tem a situação de emergência de comorbidades, né, em populações indígenas, e barreiras geográficas, né, e organizacionais no acesso à saúde, né? Então, há evidências de maior contágio, como os estudos de prevalência, uma vulnerabilidade geográfica, evidências de maior risco de agravamento e óbito, e esses fatores, então, justificaram, né, incluir os povos indígenas como prioritários na vacinação contra a Covid-19. Resta agora fazer análise sobre o impacto da vacinação nessa população e monitorar a situação nos tempos próximos, futuros da pandemia, que ainda está em curso. Obrigado, desculpe se eu passei um pouquinho de tempo. Passou não, Andrei, você foi exatamente no tempo, e até um pouquinho menos. Queria te agradecer muito por ter apresentado esse panorama tão amplo, e a gente foi informado aqui que o público estava assistindo as telas cheias, tá, Andrei? Que bom, que bom. Ótimo. Passamos, então, para o segundo palestrante, Luiz Carlos Ferreira Penha, que vai apresentar o trabalho em monitoramento e vigilância da Covid-19 em povos indígenas. O palestrante ele é doutorando do programa Vigem Fronteiras, é mestre em saúde pública pela Fiocruz, Instituto Leônidas e Maria Dinn, tem uma pós-graduação em gestão em saúde e é formado em ciências biológicas. Tem uma experiência em saúde indígena, doenças vetoriais, e tem atuado como consultor técnico de projetos... o chat aqui desapareceu. Em projetos do campo da saúde indígena. Enfim, como a gente está vendo aí, o Luiz é tucano, né, e está ligado a Coiaba. Então, um grande prazer, Luiz, ter você aqui na nossa mesa e participando do Congresso de Epidemiologia da Abrasco. Bom dia a todos. Agradecer aí ao Congresso, aos parceiros aí, a doutora Ana Lúcia, aí, que também está por aqui. Meu nome é Luiz Tucano, como falaram aqui, apresentaram, nós fazemos parte aqui da instituição da Coiaba, é uma instituição indígena que tem feito um trabalho aí ao longo desses períodos aí pandêmicos, um pouco mais de inovação dentro da própria instituição indígena, de trabalhar a saúde indígena, trabalhar com vigilância, e a gente vai trazer um pouco do que nós realizamos durante esse período,
e o que a gente espera daqui para frente ainda nessa continuidade da pandemia, né? Só confirma se vai abrir a tela ali, tá? Estamos vendo, Luiz, está certinho. Opa, então vamos lá, né? A COIAB, né, como falei, é uma instituição indígena, ela está ligada a diversas instituições indígenas que estão aí envolvidas na Amazônia brasileira, principalmente, mas também faz parte de uma rede na América do Sul, né, que é a COICA. Então, nós fazemos esse trabalho não só na Amazônia brasileira, mas também estamos tentando fazer uma conexão com os nossos parentes daqui da região da América do Sul, né? Nosso contexto, pessoal, a gente inicia aí, né, nessa questão da própria Amazônia, principalmente na região do Amazonas, a gente teve uma grande problemática, né, no colapso da saúde pública, principalmente na capital do Amazonas, em Manaus, né? Nós fizemos um levantamento, e todos vocês viram também em telejornais, sites, a questão do colapso da falta de oxigênio na capital de Manaus, e para os povos indígenas isso refletiu de forma muito rápida, e até mesmo dentro das aldeias as informações foram chegando, a própria COIAB se preocupou, junto com outras instituições indígenas, de alertar que a situação não estava tão boa dentro das cidades na Amazônia. Vocês podem ver nas imagens algumas comunidades indígenas, por exemplo, essa aqui lá no Alto Valpés. As próprias aldeias indígenas começaram a descrever cartazes de proibir encostar na comunidade. O isolamento social dentro das comunidades é totalmente diferente do que se tinha na época daqueles protocolos rigorosos que tinham para a Covid-19, de a pessoa ficar sozinho durante um período nas aldeias indígenas. Isso era meio que impossível, porque o convívio ela é coletivo, né? Café da manhã é coletivo. Então, o que se percebeu muito foi um isolamento social mais comunitário. Então, cada aldeia se isolou de forma contínua ao longo de todas as aldeias na Amazônia. Foi a única estratégia que os próprios parentes indígenas tiveram na Amazônia, de se isolar nas aldeias ao longo dos rios aí, né? A COIAB participou de um estudo também, né, que tentou evidenciar de forma mais clara, científica também, para poder discutir essas políticas públicas da Covid-19 em povos indígenas, e publicou aí um artigo de subnotificação de casos de Covid-19 entre povos indígenas no Brasil, né? O tema foi uma nova expressão de velhas desigualdades, né? A COIAB, juntamente com o IPAM e parceiros, conseguiram fazer um estudo em que levou todos os dados, tanto do governo federal quanto também do levantamento da própria rede COIAB, né? Nós realizamos aqui um trabalho comunitário junto às populações indígenas, de uma rede de informação, onde casos que não estavam sendo notificados, a COIAB fazia esse levantamento. Então, a gente conseguiu verificar aí uma diferença grandiosa de incidência, de mortalidade, né? E a gente ainda conseguiu também ver um pouco de diferença na letalidade. E assim a gente vê uma disparidade nos casos subnotificados em todas as situações, né? Conseguimos evidenciar isso, e recentemente a gente tem feito esse levantamento para o ano de 2021. Apesar dos casos terem diminuído proporcionalmente no sentido do início da vacina, a gente já consegue perceber uma diminuição
em 2020 foram 27 mil casos, por exemplo, notificados na CESAI, mas na nossa rede nós atingimos aí um caso na Amazônia, tá? 31 mil, e só esse ano a gente já atingiu mais de 10 mil casos de Covid em indígenas. E a gente ainda consegue perceber que ainda há uma diferença de mais de 100% de diferença de notificação. Ou seja, ainda tem casos subnotificados dentro da instituição do governo, e aí essa discussão a gente sempre está tentando levantar para verificar como é que a gente pode trabalhar, né? A nossa ideia é sempre tentar demonstrar a importância da notificação não como mais um caso, mas sim de fortalecimento da vigilância mesmo da doença, né? O próprio estudo aí levantou, né? Na época de 2021, uma subnotificação ali de 14%, e o que criou também uma situação de demora nas respostas dos próprios DCEs, né? Da questão de você tentar fazer um trabalho de barreira sanitária ou até mesmo fazer o planejamento, né, da Covid-19 quando estava avançando nas aldeias indígenas. Nós percebemos também ao longo do trabalho, na época eu estava no DCE Terro Negro também, a ausência de teste rápido era evidente no país todo, né? Na aldeia indígena também era uma situação que ocorria, então um teste rápido era usado para uma família. Se a família desse positivo, ela era isolada. Isso na prática, né? Então você vê que de repente a família tinha 8 pessoas adultas ali, crianças, enfim, eram 7 pessoas que não eram notificadas. Isso aconteceu muito, né? Então se isolava aquela família já e considerava apenas um caso de Covid. O estudo também tentou fazer uma correlação de vulnerabilidade e fazer, na realidade, uma correlação para entender a vulnerabilidade. Então, levantaram-se casos de conflitos territoriais, a questão do garimpo, e os mapas demonstraram, evidenciaram áreas como Mato Grosso, ali um pouco de Rondônia, um pouco do Pará, e até mesmo a área de Boa Vista, lá no Yanomami, e também nas terras ali do Dicei Leste, né? Da Raposa, Serra do Sol, etc., na área de Roraima. E nós verificamos que hoje, em 2021, ainda continua sendo as áreas que mais têm sofrido, né? Então, ainda se tem muitas notificações de Covid-19, Roraima, muitos óbitos no Dicei Leste, acho que foi o Dicei, a área, o território que mais notificou registros de óbitos e casos em 2021, né? O Dicei Yanomami também tem apontado algumas notificações, a questão é que as notificações lá, para qualquer agravo, é muito difícil de obter, né? Vocês sabem muito essa situação do Dicei Yanomami. E a área do Mato Grosso e Pará, muito por conta desses conflitos, ainda tem apontado um aumento de casos já em 2021. Então, atualmente, nós temos 61 mil casos e 475 casos confirmados, né, de indígenas que obtiveram Covid-19, 1.234 de óbitos, 162 povos afetados. Somente na Amazônia, pessoal, desses 61 mil, 41 mil estão nas populações indígenas da Amazônia Legal, né, e mais desses 1.000 óbitos estão também na Amazônia Legal. Dentre os estados mais graves, né, que a gente tem falado bastante, são Roraima, Pará, Mato Grosso e Amazonas, né? Esses são os 4 estados, claro, tem maior proporção de indígenas, sim, é claro, mas a gente também leva em consideração todos esses outros casos que têm ocorrido ao mesmo tempo, como a questão do próprio Yanomami, por exemplo, que está acontecendo a questão do garimpo, esses conflitos, a conjuntura política que está acontecendo dentro dos estados. Luiz, 10 minutos, tá? Tudo bem. A gente fez esse levantamento também por povos, tá? A gente verificou que Roraima, também Pará e
e a Amazonas registraram o maior número de povos, né, com Covid. Em 2021, eu fiz um levantamento bem rápido, somente com os dados da CESAI, e a gente já verifica que teve um aumento no mês de novembro de 6%, comparado ao mês anterior, de outubro. No segundo semestre de 2021, ele ainda fica entre uma média de 300 a 400 casos por mês ainda, não é pouco, é bastante, levando em consideração que deve haver subnotificações. Então, ainda está acontecendo bastante registro. Os DCs ainda que tem mais problemas ainda são Amapá e Norte do Pará, Leste Roraima, Vilhena, Caiapó do Mato Grosso e Yanomami. São os DCs que ainda a gente consegue perceber que, ao longo desse tempo, está tendo bastante registro. O percentual de vacina desses DCs ainda tem uma cobertura baixa, a gente consegue verificar isso, que alguns DCs ainda tem uma cobertura muito baixa, muito relacionada à questão das fake news. O negacionismo também chegou nas aldeias indígenas não querem tomar vacina, tem toda essa questão questões religiosas também, e o medo de novas variantes, reinfecções também existentes dentro das aldeias. A CONHAB, no seu âmbito de instituição indígena, ele fez um plano emergencial em que tentou trabalhar eixos de comunicação, gestão, ação de apoio emergencial e soberania alimentar, né, com a medicina tradicional, né? Foi uma vertente que a CONHAB trabalhou bastante para tentar apoiar os povos indígenas na pandemia, né? Então, nós tentamos trabalhar toda essa questão da política, a questão da DPF 709, discutir politicamente a vacina para povos indígenas, lembrando que as vacinas, na época, quando foram feito o plano de imunização, só considerou os indígenas aldeados, excluiu indígenas residentes na área urbana. Isso também foi uma luta muito grandiosa. A gente tem feito pareceres técnicos, que ajudou também na CPI, falamos das fake news, que interferem tanto nas aldeias indígenas. A gente tem feito esse trabalho aqui na instituição, para tentar apoiar, né? Também a gente fez aí um apoio humanitário, nós distribuímos mais de 130 toneladas de alimentos com os próprios indígenas das aldeias que faziam toda essa aquisição. Ninguém levava ninguém daqui da COIAB para as aldeias, eram os próprios parentes lá da comunidade. É diferente do que o governo fala, mas a COIAB também ajudou muito a saúde indígena, ajudou muito os DCs. Nós distribuímos mais de 16.833 itens hospitalares, desde respiradores, oxigênio, cilindro de oxigênio, macas, testes rápidos, e nós conseguimos fazer um trabalho grandioso nesse ano, né? Ainda temos muita coisa para discutir, a própria discussão da estrutura física da saúde indígena, as condições sanitárias foram apontadas na palestra anterior do Andrei, fortalecer o monitoramento da Covid ainda é uma realidade, a vacinação, construir projetos de apoio das comunidades indígenas e a questão das sequelas, o que as sequelas podem afetar daqui para frente vamos dizer, um indígena aldeado que deixa de pescar, deixa de caçar, não vai mais poder fazer seus trabalhos diários, né, dentro da aldeia, qual é esse impacto que isso vai atingir dentro daquela família, na comunidade dele. E a gente tem sempre também o pensamento de fortalecer as instituições indígenas de base para esse protagonismo, né, de tentar apoiar junto com instituições de pesquisa, parceiros, de tentar fazer esse apoio nas aldeias. O nosso desafio ainda é tentar apoiar os parentes a se vacinar, a gente sempre está tentando convencer os nossos parentes a se vacinarem, tomar a vacina no prazo certo também, que é importante. A gente tem sempre feito essas campanhas aí. Algumas lideranças indígenas que a gente tem perdido ao longo desse tempo, ainda a gente continua perdendo. A gente sempre faz esse apelo para que todo mundo aí possa estar contribuindo com a gente, tá?
A gente pede para vocês participarem aí das nossas redes sociais, estiverem acompanhando aí no Facebook, Instagram. A gente está de portas abertas, a COIAB está em diálogo sempre aberto. A coordenadora Nara Baré, a Mariazinha, a nossa gerente. E muito obrigado, pessoal. Aí é isso. Luiz, muito obrigado aí pela excelente, ampla e tão informativa apresentação, em particular aqui no contexto do Congresso da Abrasco, né, uma organização indígena desenvolvendo um trabalho tão amplo, importante, influente. Realmente acho que é um marco, né, nas discussões, nos eventos sobre a saúde indígena. Muito, muito obrigado. E certamente a gente vai ter muitas questões aí para o debate. Então, eu passo a palavra para a terceira apresentadora, Ana Lúcia Pontes, médica sanitarista, doutora em saúde pública, pesquisadora da ENSP Fiocruz e coordenadora do GT de Saúde Indígena da Abrasco, que vai apresentar o trabalho mobilização e articulação do movimento indígena nas ações contra a Covid-19. Enfim, ter a Ana aqui é um enorme prazer. Essa mesa é assim, qualificadíssima, né? Academia, movimento social, né? Enfim, pesquisadores todos de ponta nesse campo aí das desigualdades, saúde indígena e a questão da Covid-19. Obrigado, Ana, por participar. Você tem uma palavra. Bom dia a todos e todas. Bem, eu que agradeço aí, Ricardo, Andrei, os colegas que fizeram o convite. Um prazer enorme estar aqui, particularmente também muito feliz com o Luiz estar compartilhando conosco esse debate. Realmente, eu vou falar e compartilhar um pouco dessa reflexão. Por um lado, eu, que sou uma pesquisadora da área mais de políticas públicas, né? Mas que no contexto da pandemia tive num estreito diálogo aí com o Andrei, Ricardo, o pessoal do próprio CC, para a gente refletir dentro da questão da resposta à ação junto com o subsídio das contribuições da epidemiologia, ao mesmo tempo neste diálogo com lideranças e movimento indígena em várias instâncias. Isso tem sido um aprendizado muito rico e que eu acho que, apesar da conjuntura de negacionismo científico, de desmonte da ciência no Brasil, acho que a pandemia mostrou o lugar do debate público da academia, né? Ela mostrou o lugar da academia nos movimentos sociais, e o movimento indígena foi um dos movimentos que eu acho que se aproximou mais rapidamente e que mais vem valorizando os nossos trabalhos e contribuições e mostrando a amplitude da incidência do trabalho acadêmico nos âmbitos jurídico, político e institucional. Eu vou para compartilhar, eu queria só tentar passar o PowerPoint, se não der certo vou pedir, porque eu fiz um pequeno ajuste na apresentação, por conta que, enfim, a gente vai ouvindo os colegas, eu cortei algumas coisas para não ficar repetitivo. Está aparecendo a tela cheia, Glória? Não? Que pena. Tá, então eu vou tirar o pedido. Doutora, só um minuto, é a Glória. Oi, Compartilha Glória. novamente e tenta clicar no livrinho. Abre, compartilha novamente sua tela. Isso. Tenta clicar no livrinho. Livrinho. Embaixo. E cliquei. Vê se... Clicou no livrinho? Cliquei no livrinho, Glória. Não abriu. Não? Não. Passa vocês para a gente não perder muito tempo. Okay. Enfim, eu vou tentar trazer, né, então, algumas questões dessa articulação academia, as questões que o Andrei e o Luizinho trouxeram, né, das análises de vulnerabilidade epidemiológica, incidência política do contexto do movimento indígena e, enfim, e da enfrentamento da Covid. Pode passar o próximo, por favor? Então, acho que um aspecto importante que eu gostaria de trazer, né, para complementar o debate, é que qualquer debate na questão da saúde e direitos indígenas, a gente tem que lembrar um pouco o contexto histórico, né, da emergência de políticas indigenistas no Brasil, que tiveram a marca de uma política assimilacionista, integracionista, né, que colocava os indígenas como pessoas que eram civilmente incapazes, né, e que, portanto, uma das grandes viradas na Constituição brasileira é a mudança desse paradigma em que se
coloca realmente os indígenas como sujeitos de direito, e acho que agora a gente está nesse avanço, né, e o Luizinho é uma das pessoas que eu acho que representa disso, dos indígenas como sujeitos de produção de ciência, né, na articulação de várias ciências, na verdade, né, e, por outro lado, esse marco constitucional também garante um direito fundamental e que está relacionado aos determinantes sociais relacionados à Covid, que eu vou falar por alto, que é a questão dos direitos territoriais. Ainda hoje, né, o direito territorial é um direito central no conjunto de direitos identitários e nas políticas públicas direcionadas aos povos indígenas. E a Constituição também faz esse reconhecimento da diversidade sociocultural e linguística, e isso deveria incidir na política pública, né? Próximo slide. Esse conjunto de conquistas e debates vai gerar a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, né, o SASI-SUS, dentro do Sistema Único de Saúde a partir de 99, tendo uma estrutura aí desses 34 distritos sanitários, e o Luizinho já sinalizou, né, uma política que foi formulada num determinado contexto, né, muito atrelada à questão dos territórios indígenas, e a pandemia veio evidenciar a invisibilidade e a falta de acesso dos indígenas, principalmente em contexto urbano, em territórios não homologados, e, portanto, é uma política que reemergiu vários debates. Pode passar. Ao mesmo tempo, não tem como não falar que esse debate, essa política e a conjuntura da pandemia dá numa conjuntura bastante de enfrentamento com relação ao governo, por uma postura de desmonte de várias políticas indigenistas, né? O governo Bolsonaro inicia com uma medida que tenta retirar a FUNAI do Ministério da Justiça, avançar na parada do processo demarcatório, né, retomando alguns debates como marco temporal. Ao mesmo tempo, o próprio subsistema foi ameaçado e está ameaçado nesse processo. Quase se discutiu a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena, se viu o congelamento do orçamento, força de trabalho, controle social paralisado. Então, a virada de 2019 e 2020 é um cenário de vulnerabilidade, né? E daí, na discussão da pandemia, tem ficado muito claro, uma das dimensões da vulnerabilidade é a fragilidade de certos sistemas de saúde. E no Brasil, o Andrei mostrou muito bem a fragilidade do centro-oeste e do norte, né? Dentro da estruturação do SUS, e não à toa que a letalidade foi maior nessas regiões. Pode passar. A gente tem que também retomar, e Luizinho e Andrei trazem isso, né, a dimensão histórica da experiência da epidemia e do genocídio ligado à experiência de epidemias e doenças transmissíveis em territórios indígenas. Isso, por um lado, acionou memórias, né, afetivas muito traumáticas no começo da pandemia, mas também acionou um repertório de tecnologias, subjetividades e estratégias de resistência que os povos indígenas já têm, e Luizinho já exemplificou várias dessas estratégias. Pode passar. Por outro lado, quando começou, de fato, os primeiros casos, né, algumas coisas se evidenciaram, e o que a gente tem visto é uma disputa de narrativa com relação aos impactos da pandemia e sua resposta. Luizinho trouxe isso muito claramente, né, a evidência da disparidade de dados, e também a questão da disparidade com relação do que seria o impacto, né, entre mostrar, de fato, esse impacto comparando essas populações e, às vezes, discursos que tendem a minimizar. Pode passar? Isso desencadeou uma estratégia que não é só de dados, né, o movimento indígena tem desfatizado isso, não é só morte, não é só monitoramento de dados, são vidas, histórias, bibliotecas, coletivos, mas foi uma das principais chaves da mobilização e incidência indígena a questão de que o monitoramento oficial pela Secretaria Especial de Saúde Indígena tinha uma discrepante contabilização em relação ao movimento indígena, né? Você vê aqui, isso é uma fotografia desatualizada, né? Num dado momento tinham 730 óbitos pela CESAI e 1.100 óbitos pelas organizações indígenas, e o Luizinho exemplificou muito bem o tamanho dessas disparidades. Isso foi uma questão central, e ela não é só técnica, né? Por que dá essa diferença? Quais são as questões de transparência, da produção de informação? Ela também tem uma dimensão política por questões como o Luizinho colocou, né? Quem não está nesses números refletidos? Por que determinados contingentes de populações indígenas não estão? Ao mesmo tempo que, como que você cria daí, né? Esses números, eles criam memória, né? E registro do impacto. Então, portanto, é muito importante a disputa sobre eles. Pode passar, por favor? Nesse sentido, eu vou passar os 3 slides rapidamente. Por um lado, o Luizinho já destacou, eu não vou ficar nisso, a gente teve respostas locais, né, para tentar responder à chegada da pandemia, como a organização das barreiras sanitárias. Pode passar. O Luizinho já falou disso, né? Distribuição de insumos e cesta básica, a valorização da medicina indígena foi uma dimensão importante como um recurso que estava já lá no território e que ele é retomado nesse momento para fortalecer uma resposta de maneira complementar à resposta do sistema. Pode passar.
a produção de informações adequadas, né, ao contexto e realmente a questão do insumo. Pode passar. Mas eu queria aqui destacar, né, nessa articulação, como que a gente, principalmente como grupo de trabalho de saúde indígena da Abrasco, né, fez esse diálogo, conhecimento técnico-científico, posicionamento e subsídio ao movimento indígena. Então, uma das primeiras medidas que a gente vem fazendo e continua fazendo foi a produção de notas públicas, né, pela Abrasco. Então, a gente começou com 2 notas já em março e abril do ano passado, uma sobre esse conjunto de vulnerabilidades que o Andrei destacou e o Luizinho também colocou. Outra, a gente quis destacar a questão da insegurança alimentar, foi muito rápida a evidência que essa seria uma questão chave para os povos indígenas, e essas 2 notas elas foram usadas de subsídio para audiências públicas no Congresso, foram usadas para a redação de subsídios, por exemplo, na elaboração de projetos de lei, foram usadas para as próprias notas e reivindicações da articulação dos povos indígenas, da COIAB e dos vários parceiros que estavam nessa luta. Pode passar, por favor? Essa chave da vulnerabilidade, da necessidade de urgência da resposta governamental, que vinha a partir dos dados epidemiológicos que mostram como a questão da disparidade de cor ou raça, ela é central nas análises de desigualdade em saúde, ela não é uma questão secundária, ela não é um recorte, né? Ela tem que ser tomada como central, tem sido alertada também por entidades internacionais, a OPAS, o OMS, as Nações Unidas, também fizeram notas alertando para que os governos pusessem urgência e que a resposta tinha que ser específica, né? Não basta replicar a resposta nacional. Pode passar, por favor? Então, eu pus algumas coisas aí de uma linha do tempo desse movimento indígena em movimento aí, tentando trazer para vocês a pluralidade de atores e instâncias que foram acionadas e que estão nesse diálogo, academia, movimento indígenas e outros parceiros e instâncias. Então, a gente vê ali uma ação muito precoce do movimento indígena, que suspende o acampamento Terra Livre logo no dia 12 de março, e que alerta a necessidade de fortalecimento da política pública e alerta a questão das vulnerabilidades indígenas. A gente vê o início ali de uma resposta governamental também logo em março, mas que pouco fez adequação aí a essas questões da vulnerabilidade do conjunto da população indígena, e também com relação às questões de que tipo de medidas poderiam ser encaminhadas naquela conjuntura, né? Peraí, só pegar aqui, que está muito pequenininha, eu não consigo nem ler o que está escrito. A gente, então, fez nossas notas. Uma outra ação importante que começou final de março foi a articulação da deputada federal Joênia Pichana dentro da Frente Parlamentar Mista em defesa dos povos indígenas, e daí as entidades acadêmicas, como a Abrasco, a Associação Brasileira de Antropologia, mas outras instituições indigenistas estavam ali, assim como órgãos governamentais, e principalmente as organizações indígenas, numa tentativa ali de promover enfrentamento da pandemia. A gente tem aí 2 grandes articulações que o Luizinho colocou, que é o acampamento Terra Livre Online e a Assembleia da Resistência, que vão desencadear aí no Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e a campanha Emergência Indígena. Importante dizer que a Abrasco está aí nesse processo, participando das lives, participando na elaboração do o relatório, nossas análises e questões, e tem a discussão dos dados. Pode passar? Se vocês entrarem nessa página Emergência Indígena no momento, vocês vão ver o conjunto de articulações, né, que estão ali, da vacina que o Luizinho falou, do relatório, dos dados de Covid, do Maracá. Pode passar? Gostaria de ressaltar aí a questão do PL 1142, que virou a Lei 14.021. A gente, como GT, colaborou na proposição, né, dos subsídios de algumas das leis, né? Essa lei ela é o condensado de 5 projetos de lei, e também nos eventos com relação ao seu lançamento. Pode passar? E é uma lei que traz uma questão que o Luizinho já sinalizou, o conjunto da população indígena, né? Não só os indígenas em terras marcadas, mas urbano, em migração e trânsito no território nacional, né? Os indígenas isolados de recente contato. Pode passar?
E o que é mais grave nesse processo político foram o conjunto de vetos que o presidente da República fez no dia 7 de julho, com relações a elementos básicos, né? Acesso à água potável, acesso à informação, acesso a serviços terciários, e daí isso foi revertido por uma campanha e mobilização intensa da sociedade civil, movimento indígena e parlamentares, né? Pode passar. Essa lei, então, os vetos caíram, né? Mas infelizmente a gente tem poucas evidências da sua implementação. Outra ação que eu quero terminar dando destaque é a atuação do GT de Saúde Indígena da Brasco e alguns especialistas da Fiocruz na arguição por descumprimento de preceito fundamental. Então, aquele conjunto de documentos que o Andrei mostrou, né, os estudos de exposição, as análises iniciais de mortalidade, foram um embasamento e parte do argumento da ação e da petição da Articulação dos Povos Indígenas em 29 de junho ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, diretamente, existe um diálogo e uma apropriação aí da advocacia indígena e do movimento indígena dos subsídios técnicos científicos dentro dessa ação. E ela aí, portanto, ela vai dar uma série de medidas, né, entre elas medidas específicas para povos indígenas isolados de recente contato, medidas em relação à população geral, que seria a elaboração de um plano, revisão de um plano, estruturação de um plano mais contundentes, no qual daí o movimento indígena pede o subsídio de especialistas da Fiocruz e Abraço que a gente participou. E medidas imediatas, que foram principalmente a extensão das ações do subsistema aos povos em terras não homologadas, indígenas em contexto urbano que barreira de acesso ao SUS. Pode passar? Eu não lembro se tem um outro, senão eu vou comentar. Volta um pouquinho, então. Então, assim, a DPF, então, na verdade, ela leva um processo de trabalho do coletivo, né? E Ricardo e Carlos estiveram intensamente envolvidos nisso, em que 4 versões do Plano da União foram analisadas e geraram notas técnicas do grupo, analisando várias dimensões, uma dimensão central que o Andrei puxou com outros colegas, como a Ana Escobar e demais, foi a questão da vigilância da Covid-19 e a questão da transparência de dados. Isso é algo que ainda não está equacionado, que a gente continua reivindicando, porque existe uma limitação clara de análise diante da falta de acesso a informações, e que a gente vê, até, por exemplo, a vacina, você fica com problemas no monitoramento, né? Na vacina, por exemplo, um dado que eu chamo a atenção, se a população inicial indicada alvo da CESAI no começo da campanha foi de 409 mil, atualmente são 406 mil, e daí você não sabe explicar por que reduziu 3 mil pessoas, e isso tem um impacto na cobertura de alguns distritos de maneira significativa, né? Você não tem os dados atualizados demográficos para você fazer o ajuste desses cálculos, então tem muitos desafios na transparência, esse foi um ponto importante que o grupo de especialistas levou, além, obviamente, de questões do monitoramento da Covid, da assistência, das ações de promoção à saúde, segurança alimentar, estruturação da própria assistência, e não tem como deixar de enfatizar que uma questão central é a questão das invasões dos territórios, e nesse momento a gente está em mais uma semana bastante gritante, com relação, por exemplo, ao povo Yanomami, né, de que a ineficácia ainda dessas medidas ainda coloca essa população numa situação em extremo risco. Pode passar agora sim. Então, um pouco continuando nessa narrativa, mas tentando avançar, né? A gente viu ao longo do segundo semestre do ano passado diversas instâncias também internacionais sendo acionadas, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem esse lançamento desse consolidado aí da PIB que a gente participou, e daí na virada do ano a gente tem toda uma continuidade desse embate com relação à campanha da vacinação, conforme o Luizinho colocou, pela não inclusão dos indígenas em contexto urbano, e por outro lado também pela disseminação das fake news, né? Enfim, o Andrei aí ressaltou, né, o que a gente vê em relação à priorização dos indígenas é que tem dados que justificam pelos critérios dados pelo plano, né, que os critérios eram o risco de exposição e mortalidade, e que os indígenas, tanto em contexto urbano e rural, tinham elementos para apontar como grupos que estavam em vulnerabilidade, e isso teve que ser acionado pelo judiciário novamente, e, obviamente, a gente continuou produzindo subsídios, pode passar, como a nota técnica que também a gente fez pela Brasco. Próximo, por favor. Ana, 5 minutos, né? Tá, já vou terminando. Pode passar o próximo, por favor. Né, tentando trazer esses elementos que o Andrei colocou aí, né, e entrando nesse debate público, e mais uma vez essa nota técnica ela circulou para dar subsídio para as tomadas de decisão do movimento indígena, de parlamentares, e tentar, e também, obviamente, no âmbito do próprio judiciário, né. Pode passar, por favor?
Enfim, como o Luizinho mostrou, novamente a questão do monitoramento na vacina ela foi central, porque tem um aspecto que é muito importante, que são as questões locais, regionais, né? O consolidado de cobertura vacinal, ele não mostra as desigualdades regionais e que elas são bastante gritantes, né? Então, até hoje, esses dados aí estão desatualizados, mas até hoje, né, a gente tem 15 distritos, por exemplo, que tem cobertura de segunda dose menor que 80%, né? Então, a gente vê distritos que ainda não tem nem 50% de cobertura de segunda dose. Então, os dados regionais e locais, eles são fundamentais para apontar regiões de vulnerabilidade que são gritantes. Pode passar? Enfim, caminhando para terminar, eu quero reforçar a dimensão que não são só números, né, que o movimento indígena grita, é uma perda aí coletiva, né, de vidas que tem um significado político, coletivo, ancestral. O movimento indígena tem ressaltado isso a todo momento, né, e homenageado essas pessoas, lembrado dessas pessoas, né, tem todo um significado e questões próprias dos vários grupos indígenas com relação à questão da morte, do luto, que é outro tipo de violação e violência que aconteceu nesse período. Pode passar? E daí, por um lado, para terminar já, eu queria ressalvar a fala aqui, a presença do Luizinho. A gente tem um conjunto de produções de autorias indígenas sobre a pandemia, e que é um cenário que eu queria colocar aqui para os colegas da Abrasco e da epidemiologia, a importância do quem está nesse campo, né? Acolher e trazer junto os indígenas que estão na academia. A gente tem um importante contingente de indígenas na academia, um importante contingente de indígenas em cursos de graduação de saúde, buscando a pós-graduação, e infelizmente ainda eles estão chegando pouco na área da saúde coletiva e chegando menos ainda, eu diria, na área de epidemiologia. E a gente precisa de uma geração de indígenas epidemiólogos que trabalhem com a questão de gestão de banco de dados e estejam trabalhando conosco de uma maneira simétrica. Mas já tem muita contribuição aí, o Luizinho aqui colocou aí de maneira muito competente, indico aí outras leituras, e para terminar, né, termino aí minha apresentação só ressaltando essa virada, né? Essa virada, enfim, tem uma historiadora, pode passar o próximo, uma historiadora que ressalta isso, né, a Maria Regina Celestino de Almeida, né, que é uma virada que é os indígenas como sujeito da sua própria história, né? Isso é uma mudança não só de dados, de encontrar documentos, que é uma coisa até que eu e Ricardo acabamos de lançar uma pesquisa com relação a isso, mas que é uma virada também de olhar qualitativo dentro de outras perspectivas e numa narrativa dentro dos seus próprios termos, de uma soberania com relação a seus modos de medidas e tomada de decisão. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Agradeço de novo muito a oportunidade e estamos aí disponível por debate. Esqueci isso, boa, desculpa, esse é o último slide. Era só para não lembrar, né? Assim, a pandemia ela está junto com outras pandemias. O movimento indígena tem falado disso, a gente não pode esquecer. Outras pandemias que estão diretamente relacionadas com ataque a esses direitos territoriais indígenas, né? A gente tem no Congresso o PL 490, tudo isso vai implicar nos direitos à saúde, é isso que eu quero dizer. Ele tem consequências diretas na situação de saúde, que é o que a gente vê no caso Yanomami, mas tem consequências na política pública de saúde em termos de quem é sujeito de direito dessa política, né? E a gente tem o desmatamento e a gente tem uma questão que é de todos nós, né? A crise global sanitária não, climática, é uma questão para o futuro de toda a humanidade. E está muito claro, e na COP26 ficou muito claro, que a solução da crise climática ela passa pelos direitos indígenas, para a garantia desses direitos e pelo protagonismo dos indígenas nesse debate. Então, a pandemia da Covid é um cenário dentro de outras pandemias, né, que são questões estruturais e dimensões que afetam a saúde, então, portanto, a gente nunca pode esquecer dessas correlações. Obrigada, esse é o último mesmo agora. Obrigado, Ana. Nós temos, então, aproximadamente 23 minutos para o debate. Eu perguntaria para Glória, tem vários comentários aqui que nos foram passados, né, parabenizando os apresentadores pelos excelentes trabalhos, acho que vocês estão vendo isso também, né? Enfim, eu espero que talvez tenham algumas questões vindo, né, do público, da plateia, e eu queria fazer alguns breves comentários e talvez lançar algumas perguntas aí para o debate, né? Eu acho que pode ser um tempo também para vocês complementarem pontos que não foi possível durante a apresentação,
Acho que um primeiro ponto que me vem à cabeça é pensar na Constituição de 1988, que foi reiterada por todo mundo mencionou, né, essa questão da Constituinte dos Direitos Indígenas, e como é que na Constituição de 88 a questão da saúde não é tão explícita, né? E como é que o tema das políticas de saúde hoje, né, 30 e poucos anos depois, se tornou tão central nos debates sobre a questão dos direitos indígenas, né? Então, assim, se vocês pudessem, a partir da perspectiva de vocês, comentar, né, como é que esse tema, que pouco explicitamente estava ali na Constituinte, a questão da terra era realmente muito central, muito proeminente ali, esse desdobramento ao longo do tempo e como isso se reflete hoje, quando você tem uma crise sanitária tão longa tão profunda e afetando de uma maneira tão impactante os povos indígenas, né? E a saúde como um locus aí de debate, articulação política absolutamente intersetorial. Acho que todo mundo tocou um pouco nisso. Enfim, eu lanço essa questão dessas transformações e da participação indígena contemporânea sobre esse tema. Em relação à apresentação do Andrei, o Andrei mencionou no finalzinho da apresentação dele, se eu bem entendi, enfim, a análise foi feita por um período de 1 ano, né? E se essas desigualdades, Andrei, que foram identificadas, né? Como é que elas se alguma evidência que nesse período de 1 ano, que a gente pensa como um período longo, né? Se ele fosse mais subdividido, se poderiam aparecer mais desigualdades ainda, né? Enfim, como se poderia aprofundar esse tipo de análise, porque a gente sabe que nesse período aí, digamos, foram ciclos mais e menos críticos, né? E se seria possível fazer isso com os dados, enfim, da saúde, enfim, os dados aí para a Covid. E eu acho que o Andrei traz também uma questão muito que é muito familiar, né, para os epidemiologistas, né, é quando se padroniza por idade, por exemplo, como esses resultados podem mudar de uma maneira tão importante, né? Então, assim, eu acho que isso é uma lição fundamental e que nem sempre a gente vê nas estatísticas oficiais, né? Se o André pudesse comentar isso. Para o Luiz, a pergunta que eu teria era o seguinte: o Luiz comentou sobre a questão da COIAB e da COICA, né? E se o Luiz poderia comentar mais sobre como essa articulação está acontecendo, né? E essa questão dos dados e a discussão sobre a Covid em povos indígenas nesses contextos, inclusive transfronteiriços, né? Que eu acho que a COIAB deve estar, claro, está lidando com isso também, né? Então, essa seria uma primeira, se você tivesse alguma consideração em relação a isso. E articulando com a pergunta, com algumas questões que a Ana colocou, como é que você se vê, Luiz, nesse treinamento na área da saúde, na área da epidemiologia? Assim, que desafios você como participando disso, né, você vê para uma incorporação cada vez maior, né, de pesquisadores e pesquisadoras indígenas nesse campo? E como é que, digamos, academias, instituições, etc., podem colaborar nesse protagonismo, né? Para Ana, Ana mencionou sobre, enfim, as pesquisas documentais e como é que, enfim, a gente tem até esse trabalho recente, né? Como é que essa dimensão do protagonismo indígena, que ficou tão evidente no período da Covid, né? Ele tem uma certa invisibilização dele na construção da política ao longo dos anos, né? Enfim, eu queria, enfim, dar um espaço e pedir para a Ana aprofundar mais esse debate, como é que essa visão mais histórica nos ajuda, tanto presente nos ajuda a compreender esse passado da construção da política pública, né? Como esse passado também a gente consegue ver reflexo de questões, né, que estavam lá, enfim, acontecendo ao longo dessas décadas. É isso, gente. Aí, quem quer começar? Posso começar pelos aspectos epidemiológicos, então. Bom, em relação à provocação do Ricardo, é uma coisa que fica muito clara, né, ao longo da análise no tempo, né, e isso é uma questão das conclusões que eu coloco explicitamente, é o quanto o comportamento da pandemia varia ao longo do tempo e no espaço, né.
Então, quando a gente fez a análise, né, por região e no tempo, a gente viu uma evolução da expansão da pandemia que se comportou de forma diferente entre as regiões. Então, acometeu primeiro os centros urbanos e seu entorno, na região norte e da região nordeste, para populações indígenas que eu estou falando. Seguiu as calhas dos grandes rios amazônicos, né, pela transmissão entre indivíduos, então, pelo tipo de deslocamento. Essa introdução na Amazônia e no Nordeste veio a partir de via aérea, e a gente vê nos mapas, quando eu apresento, também um espalhamento geográfico pelas rodovias, né, do Brasil. Se a gente vê a ligação entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, como os municípios vão entrando em maior risco no entorno das vias de ligação entre essas grandes cidades. Então, assim, quando a gente faz uma análise, eu mostrei um gráfico de um artigo recente que mostrou o excesso de mortalidade comparando indígenas e não indígenas, que esse excesso foi significativamente maior nos indígenas num período intermediário do ano de 2020, né? Então, a gente vê que esse comportamento também varia, por exemplo, no tempo em relação às regiões, como eu falei. Então, certamente, a gente viu a letalidade foi maior no início, no primeiro momento, e depois a letalidade nos outros segmentos de cor-raça aumentaram e se assemelharam ao que se observou no indígena. Então, muitas vezes, a desigualdade ela é apagada no tempo, sobretudo se você faz uma análise acumulada, né? Então, quando você vai acumulando no tempo e aumenta num outro subgrupo, essa desigualdade acaba sendo apagada em algum momento. Então, certamente, uma estratégia boa de análise é ver como se comporta em sucessivos momentos, né? Essa análise acumulada, tanto da mortalidade quanto da letalidade. Uma outra coisa é que nessas populações, né, seria muito interessante também pensar na questão da população em risco para a ocorrência desses desfechos, né? Sobretudo na mortalidade, porque foi uma análise feita num ano, então considerou a população em risco no início do período, mas seria interessante, por exemplo, ir calculando ao longo do tempo, excluindo os óbitos e fazendo uma estimativa de população que muda de faixa etária. Sem dúvida, as análises comparando essas populações dependem de uma análise mais apurada, né, que considere as diferentes características da estrutura etária, né, e por sexo dessas populações. Então, comparar taxas passa a ser interessante fazer uma padronização das taxas, pelo menos por idade, para a gente ver. E o que a gente observou, uma inversão, né, na relação entre a taxa de mortalidade por Covid entre indígenas e não indígenas. Era maior em não indígenas a mortalidade por Covid, e após a padronização, ela supera em pelo menos 20%, né, nos indígenas em relação aos não indígenas. Então, a estrutura etária deve ser considerada certamente nessa análise, né? Eu vou aproveitar, Ricardo, para falar sobre um comentário da Regiane Bezerra, né, que ela gostaria que eu comentasse sobre achados em relação à Covid na região sul, em especial o estado do Paraná. Regiane, a gente não fez análise específica por estado, né, mas o que a gente observou em relação à região sul, né, em termos de risco de introdução, né, da Covid-19, a gente observou um risco inicial nos grandes centros urbanos, né, e uma interiorização da pandemia num momento mais tardio em relação, por exemplo, a Norte e Nordeste. Em relação às desigualdades, a gente observou, por exemplo, na letalidade hospitalar, né, naquele mapa de calor, que as desigualdades aumentam à medida que a gente sai do norte para o sul, mas ressalto que algumas diferenças foram menores, por exemplo, em relação à categoria indígena comparada à branca, justamente no sul. Então, isso é uma questão que precisa ser estudada com mais detalhes, para a gente ter uma resposta específica sobre um estado, por exemplo, e também sobre esse comportamento das desigualdades na região sul, que ficou claramente, né, demonstrado, por exemplo, a categoria preta em relação à branca e pardo também em relação à branca, mas não tão claro em relação aos indígenas. E existe uma diferença nesse comportamento da população rural e a população urbana. Então, eu não consigo, eu acho, te dar um retorno específico sobre o que você gostaria de saber, mas eu acho que fica a ideia de explorar em algumas subanálises, né? Ainda que a frequência também de eventos seja pequena, né? Quando a gente vai desagregando, chega um momento que a gente tem dificuldade de analisar. É o padrão. Espero que eu tenha conseguido responder. Eu acho que vou passar aos demais. Obrigado, Andrei. Aproveitando aqui, acho que o Luiz, não sei se o Luiz viu, tem um comentário da Alene Ferreira, da UFRJ,
e queria perguntar ao Luiz quais seriam os maiores desafios que ele tem encontrado na COIAB no sentido de organização e divulgação dos dados nesse contexto político do país. Então, a pergunta da Aline bastante pessoas que estão ligadas à COIAB têm feito essa reflexão, né? Que é muito difícil uma instituição indígena, por exemplo, de estar tentando fazer levantamentos de dados, fazer conversações com instituições falando de agravos, sendo uma instituição indígena onde tem em contraponto levantamentos do Ministério da Saúde. Então, nós temos esse cuidado de tentar fazer essa compilação junto com um grupo que está envolvido dentro da COIAB, para fazer essa filtragem, tentar verificar de forma dos dados, fazer esse filtro para ver se aquela pessoa do qual o nosso parente está informando que ele está com sintomas, se ele já foi atendido por alguma rede de saúde ou não, se ele foi, nós temos pequenos filtros e também temos uns cuidados para tentar analisar o mais breve possível para a gente poder tentar estar passando essa informação dos dados. A gente tem verificado também a contestação do próprio governo de tentar impor de que o dado oficial do Ministério da Saúde é o que vale, mas a gente sempre está fazendo esse contraponto, né? Infelizmente, na questão da imunização, nós não podemos fazer com o quadro da vigilância da notificação de casos, né? O dado da imunização ela é única, então a gente está levando esse levantamento diretamente com o portal do site do Ministério da Saúde, na página da CESAI, que infelizmente desde semana retrasada eu acho que está fora do ar. Então a gente ainda tem esse lado também de que o governo federal não deixa disponível a todo momento. Quando o governo entra numa crise de discussão, ela simplesmente tira do ar e assim vai tocando. Uma coisa que eu queria falar, que a gente fez esses levantamentos, por exemplo, da vacina, e uma coisa que me veio em mente foi no momento que eu estava atualizando o dado vacinal, um tempo desse, e eu percebi que alguns de vocês diminuíram a população. Então, eu não sei até que ponto se foi atualizado o censo mesmo, ou se diminuíram para aumentar o percentual de cobertura. Então, assim, são perguntas que a gente precisa estar aprofundando, verificar o que realmente está acontecendo. Mas existem muitos vieses, sim, e a gente sabe disso também. Bem, acho que eu vou comentar, então, um pouco as questões que o Ricardo colocou, né? Assim, acho que uma coisa aqui na questão da Constituição, né, que ainda permanece, e o doutor Luiz Eloy Terena sempre ressalta, né, ele é o coordenador da advocacia indígena da PIB, é que dos direitos territoriais emanam todos os direitos, né? E realmente nessa questão da pandemia, a gente viu o quanto que isso afeta a política pública de saúde, né? E realmente a ameaça desses direitos territoriais vai estar correlacionada. Dentro da primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, 86, e daí é importante reforçar que uma das questões que a gente veio discutindo nesse trabalho que o Ricardo ressaltou é realmente a articulação dessa discussão do subsistema de saúde indígena dentro da reforma sanitária, né? Mas naquele momento também já estava muito marcado claramente que saúde para os povos indígenas, primeiro ponto, era a correlação com a proteção dos direitos territoriais e dos seus meio ambientes, a questão do direito à cidadania, e daí, por fim, também o acesso aos serviços de saúde com participação. Acho que nesses 20 anos de subsistema, né, o que tem mudança, que leva, acho que a centralidade desse debate, acho que isso tem vários aspectos, acho que a gente não tem como deixar de ressaltar a própria estrutura do controle social de indígena que existe nesses 20 anos e que traz aí um debate. Acho que tem a centralidade desse contingente indígena que foram para as universidades e são trabalhadores e trabalhadoras da saúde, não só no subsistema, mas na rede SUS, né? E tem realmente uma atenção, né, eu vejo, do movimento indígena, enfim, da gravidade ainda persistente desses cenários, e nesse sentido, também lá atrás, como virou agora, né,
enfim, o Ricardo no livro traz essa análise, os dados são muito importantes, né? Então a gente viu como que a produção e questionamento de dados governamentais lá na década de 70 e 80 foi igualmente importante como tem sido, como o Luizinho acabou de colocar aí, com relação à cobertura e à resposta governamental, né? Nesse sentido, né, acho que a gente realmente tem visto, né, que tem uma mudança aí, obviamente, ao longo das décadas desse protagonismo indígena, mas que, por um lado, ele estava muito presente lá atrás, mas ele foi pouco evidenciado nesse processo, na medida em que se há essa construção dessa narrativa canônica sobre o subsistema e as análises, né, em que tenderam a colocar de maneira muito pontual, né, então a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena tem um parágrafo em que ela menciona a relação e articulação com os indígenas nesse processo, mas quando a gente começa a conversar, né, e nessa pesquisa a gente conversou não só com os próprios indígenas, mas parceiros, a gente vê a presença constante e reivindicação da participação indígena em todas as instâncias, porque também tinham questões muito específicas, né, que eu não abordei aqui, questões com relação ao receio da própria medicalização, com respeito e a questão das práticas e dos modos de vidas indígenas, das próprias medicinas indígenas, com relação às concepções do que deveriam ser, por exemplo, questões de atenção à saúde, enfim, da população em si, né, crianças, mulheres, enfim, e das dimensões que têm a ver com os próprios determinantes da saúde, né. E atualmente o que a gente tem, acho que nessa conjuntura, e a pandemia mostrou, também é que essa relação aliados-movimento indígena, ela dá uma reconfigurada, né, se naquele momento, lá no final dos anos 80, esses aliados, por vezes, ocupavam certos espaços, durante a pandemia, acho que é público e notório o quanto que os aliados estão ali no apoio, dos bastidores, e que é isso, né? O movimento indígena, as lideranças, os profissionais de saúde indígena, os antropólogos indígenas, os advogados indígenas, estão diretamente acionando e atuando. Acho que, como reflexão para terminar, que eu colocaria é o seguinte: acho que a pandemia, de novo, evidencia algo da reforma sanitária brasileira, que é políticas públicas, elas são altamente influenciadas e construídas numa conjuntura de contexto e da atuação de múltiplos atores, e não há dúvida que a política pública, ela ganha, né, na medida em que ela tem esse amplo debate com os interessados, né? E, nesse sentido, um ponto ainda ressoa e ainda permanente nessa questão das políticas públicas de saúde para povos indígenas no Brasil. O Estado tem que, de fato, não só escutar, né, mas fazer a tomada de decisão compartilhada com as organizações e entidades indígenas, respeitar essa autodeterminação nos seus vários sentidos, e que as políticas públicas de saúde de Covid, como a gente viu esse ano, elas só ganharam com essa ativa participação, né? E que nem eu falei, as respostas mais adequadas, as respostas mais efetivas no território, né, a discussão mais qualificada em vários sentidos foram as que foram feitas pelos movimentos indígenas, e sempre, obviamente, também em diálogo com a academia, né? Então, a política pública, ela não é um atributo dado pelo governo, formulado num gabinete. A política pública, ela é algo de uma dinâmica social complexa, e o que a gente vê é que, no caso das políticas de saúde, elas devem ser feitas em conjunto com os povos indígenas. Obrigado, Ana. Bem, nós temos basicamente 3 minutos, né, para terminar o tempo. Pelo que me informaram, a sessão fecha, né? A gente não consegue aquela extensãozinha que a gente sempre tem nos eventos presenciais, né? E aí eu queria mencionar aqui um comentário da Adriana Átila, parabenizando as 3 apresentações. Ela menciona, não são só os números, e os números do Estado também dizem muito pouco sobre a vacinação também. Equivocados têm sido evocados por agentes do Estado, como na CPI e na CIDH, justamente como prova de que são priorizados pelo Estado, né? Então, essa questão da complexa política da numerologia, né, que foi tocado aqui, eu acho que por todo mundo, nas várias apresentações. E temos uma pergunta, do Felipe Tavares, da UF, se existe alguma hipótese de subnotificação de casos de óbito por Covid-19 entre os indígenas, né? E tem aqui essa notícia, tem 3 minutos para o término. Então, tem 3 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário final aí para amarrar, fique à vontade. Não sei se o Luiz gostaria de falar, eu posso falar rapidamente e passar para ele também, porque eu acho que ele mostrou dados contundentes sobre a questão da subnotificação, né, Luiz? E que são bastante interessantes. Só queria reforçar que, na verdade, tem diferentes fontes de informação, e aí, a depender da fonte de informação, né, e da população considerada, ele não vai ser notificado como um caso específico nesse subsistema, então o subsistema considera menos casos.
tem um problema de qualidade dos registros. Então, por exemplo, no CIVEP-GRIP, o registro de cor-raça, então tem muitos registros sem cor-raça informada, e aí pode ter problema, na verdade, ali ter um número de casos indígenas que não foi notificado. E uma coisa que eu gostaria muito em relação à vigilância é que foi a baixa testagem dos povos indígenas. Então, e o uso também de testes inadequados, como o teste rápido, né, que, na verdade, durante quase os meses que impactaram mais, né, as populações indígenas, praticamente só se usava teste rápido nas aldeias. Então, imagino o quanto foi subnotificada a ocorrência de casos na população indígena. Vou passar rapidamente para o Luiz, para ele ter oportunidade. Luiz, aproveita o tempinho aí. Bom, nós percebemos também a questão das subnotificações de indígenas que são residentes em contexto urbano, por exemplo, eles não foram contabilizados pela CESAI. Isso aí é bem notório, você vê Manaus, você vê o Pará, o Mato Grosso, que tem cidades indígenas, São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, é um município indígena de 40 mil indígenas, e quantos indígenas foram subnotificados? Não foram notificados. Talvez foram pelo município, se acende, mas tem muitos lugares urbanos em que não foi levado em consideração a etnia, a raça, a cor, e provavelmente passou por cima. A COIAB conseguiu pegar um apanhado, mas a gente acredita que tem sido muito mais, né? Mas é isso, eu tenho a agradecer, né? A gente poderia estar debatendo questões aqui da fronteira, a gente falar as fronteiras entre os indígenas não existe, né? Existe tanto interestadual, a nível da COICA, você vê que do mesmo tempo que as doenças também se vão, as culturas também vão e vêm também, e o fluxo aconteceu, né? E é o que faz a gente, hoje eu, por exemplo, que foi a pergunta do doutor Ricardo, de tentar juntar essa questão do movimento indígena, de eu ser indígena, estudar epidemiologia, e até hoje a gente está envolvido aí na saúde, né? Só tem a agradecer, a gente agradece também. Obrigado, gente. Acho que a gente não poderia terminar de uma maneira melhor, né? Vamos ser desconectados por agora. Muito, muito obrigado. Acho que foi um evento maravilhoso. As apresentações riquíssimas e espero que esse registro fique aí, porque é um material extremamente importante. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.